como a Helene falou, nós Outubro Rosa, né? Então, Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós temos uma amiga que é muito querida, muito amada, Josilene. Infelizmente ela não está aqui para dar o testemunho dela, mas todos nós convivemos com tudo que ela passou, desde o início até o final, com vitória, amém, porque começou cedo, irmãos. Começou cedo. Então, a informação, esse laço, esse mês de outubro, é para as mulheres se conscientizarem, de se tocarem, de tocar o seio e ver o que está acontecendo. Alguma coisa não está certa. Se você não percebe, você vá ao ginecologista. O ginecologista vai perceber alguma coisa e vai te mandar para fazer a mamografia, que é essencial, irmãs, para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama, entre 8 mulheres, uma tem câncer de mama. Aqui fala, o câncer de mama tem cura. A detecção precoce eleva a chance de cura em 95%, irmãs. O autoexame é a sua maior arma. Há hábitos que previnem o câncer de mama. Homens também podem ter câncer de mama. E aí você me pergunta como? É 1%, mas tem. Então, prestem atenção, tá bom? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico. O câncer de mama também acomete homens, como eu falei, né? 1%. Os homens, prestem atenção. Eu vou dar aqui os sinais de que pode acontecer isso com homens, com as mulheres e com os homens também. O inchaço de toda parte de uma mama. O nódulo único endurecido. Irritação com o abalamento de uma parte da mama. Dor na mama ou no mamilo. Inversão do mamilo. Eritema. Eritema é quando está vermelho. Quando está vermelha o seio, na pele, isso é um problema. Edema. Edema é quando está inchado a pele. O espessamento ou retração da pele ou do mamilo. Secreção sanguinolenta, ulcerosa pelos mamilos. Um líquido que sai pelo mamilo, tanto na mulher como no homem. Muita atenção. E também nos linfonodos aumentados. Os linfos são os linfonodos que temos embaixo dos braços, né? Então, esses linfos, eles se alteram, eles aumentam. E aí pode estar o perigo do câncer de mama. Aqui, como nós vimos, né, vocês podem ler aí também. Então, todos esses são sinais de alerta. Fala que a partir dos 50 anos, você tem obrigação para você, de fazer o diagnóstico, de fazer o mamograma todo ano. Tem pessoas que não têm 40 anos, mas que têm problema no seio. A Josilene não tem 50 anos e ela teve esse problema. Então, irmãs, que nós possamos prestar atenção no nosso corpo, tá bom? Uma coisa muito também interessante, as metástases do câncer de mama em geral
atingem os ossos, o fígado, pulmões ou cérebro. Eu lembro quando minha amiga Jocilene, querida, que eu amo de paixão, ela estava falando para mim, estou fazendo exame, vou fazer uma mamografia, e eu dizendo, não, isso aí é normal, tá tudo bem, não se preocupe e tal. E em seguida ela me diz, Angela, eu vou ter que fazer um raio-x, um MRI do meu corpo inteiro. Aí eu fiquei quieta, eu não falei nada, não consegui dizer para ela o que é que estava acontecendo naquele momento ali com ela. Eu só comecei a chorar e pedir para Deus que seja feita a vontade dele na vida dela. Nós sabemos do que ela passou. E geralmente quando uma pessoa tem um câncer de mama que está muito avançado, geralmente eles pedem outros exames do corpo inteiro para ver se o câncer já não alastrou entre os ossos, o fígado, pulmões e cérebro. O câncer de mama é um tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Cerca de 95% dos cânceres de mama diagnosticados, como nós vimos aqui, têm a chance de cura. E para aumentar essa possibilidade de um diagnóstico precoce do câncer da mama, você tem que visitar o ginecologista, né? Fazer o toque. E o autoexame, mas é muito importante. É muito importante quando você está tomando banho ou quando você está passando um creme no teu corpo, porque a tua mão pode deslizar melhor e você pode sentir os linfonodos no teu corpo, pode sentir um carocinho, alguma coisa mais diferente no teu seio, e você não pode esperar até amanhã, que pode ser tarde. Você tem que correr, porque o câncer de mama mata. Se você não for diagnosticado rápido e pegar o tratamento rápido, você pode morrer. É uma das grandes causas da morte para as mulheres, é o câncer de mama e também o AVC, muito alto. Mas, todas essas doenças, como câncer de mama, AVC e outros tipos de câncer, matam e acometem a mulher bem mais do que os homens. Eu creio que porque nós somos mais sensíveis, mais delicadas, né? Mais lindas. Se a gente não achar que a gente é linda, quem que vai achar, né? Então nós temos que nos prevenir, nós temos que nos curar, tá bom? Procurar, mata, irmãos. E é esse o meu desejo para vocês, que nós possamos realmente procurar fazer. Quem hoje aqui já fez uma mamografia esse ano? Não, mas está em dia com a tua mamografia. Quem está em dia com a mamografia? Cadê você, dona Kelly? Cadê você, dona Mona? Cadê você? Gente, não brinquem. A Mona, no caso, esses jovens, né? No caso, não tem problema. Amém por isso. Amém. Mas prestem atenção em qualquer modificação do teu corpo. As famílias têm problema que é hereditário isso. Então, com isso, irmãos, esse é o meu desejo para vocês. Outubro Rosa, que é um sinal para todos, no mundo inteiro. Não é só aqui nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, Outubro Rosa. Que nós possamos realmente prestar atenção e nos amar. Porque nós nos amamos quando nós cuidamos do nosso corpo. Amém por isso. Hoje, como eu falei, eu quero agradecer a Eliane, né, de poder estar aqui, de mama, que são os crisóis da vida. Eu sou uma pessoa abençoada por tantas bênçãos que Deus tem me concedido através dos meus anos de vida. E principalmente nesses 11 anos de crisóis na minha vida.
Com esse pensamento, eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus em 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu vou pedir aos irmãos que curvem suas frontes para nós orarmos. Amém? Querido Pai que está no mais alto dos céus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós só temos, querido Pai, que te agradecer por podermos estar aqui para te honrar e te glorificar cada dia mais. Peço, querido Pai, que derrame uma bênção especial sobre todos os seus filhos na face da terra que estão te louvando e te honrando nesse presente momento. Peço, querido Pai, que o Senhor esteja aqui comigo e tudo que eu possa falar seja de acordo com a Tua palavra. Peço também, querido Pai, que me dê força para continuar. Eu te peço e te agradeço tudo e sempre, no doce nome do Seu Filho amado Jesus, que morreu para nos dar mais uma chance de uma vida eterna. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Alguém gostaria de ler? Alto? Senão eu vou. E para não se ensoberbecer-se com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor: que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Um dia eu acordei com o nariz como se fosse um leão. Eu já digo um leão. Um nariz enorme. E aquele nariz me doía muito, muito, muito. E eu disse: o que está acontecendo? E em seguida, desse nariz grande que me doía terrivelmente, eu não podia encostar a minha mão. Começou a vir coisas juntas com isso. Meus olhos ficaram vermelhos, como o carmesim. Ficou vermelho demais. E além de ficar vermelho os 2 olhos, era como se tivesse areia. Ele ficou verde em volta. E aquele olho vermelho que eu não podia piscar nem olhar para o lado. Assim, olhar aqui, fazer isso não tinha condição. Os médicos não sabiam o que era. E com isso foi continuando, aumentando muitos sintomas que eu nunca tinha visto na minha vida. Nesse tempo, eu ainda trabalhava no Hospital Nazaré. Eu era auxiliar de enfermagem. Certified Nurse Assistant, para quem entende inglês, auxiliar de enfermagem. Eu trabalhava no 6º andar. E, como você sabe, quando você é auxiliar de enfermagem, você tem que ajudar a enfermeira, você está ali para ajudar ela. Só que, infelizmente, as coisas foram ficando cada vez piores para mim. Eu não conseguia andar, como daqui, lá na porta, sem estar me agarrando na parede. E isso foi cada vez ficando pior. Vocês acreditam que eu perdi muito peso? Foi a única vez que eu perdi peso na minha vida. Imagine que eu perdi quase, eu vou falar em libras porque eu entendo de quilos, mas eu perdi mais de 20 libras em menos de um mês. Eu estava linda por fora.
Eu gostei muito, mas aquilo não era bom. Eu fiquei muito ruim e eu tive que pedir, falei com a minha médica e eu tive que pedir 2 vezes para sair licença médica, né? No Brasil fala licença médica. Por 2 vezes eu saí porque eu não aguentava trabalhar, eu não aguentava andar. Eu não aguentava andar, eu não aguentava caminhar. E a minha médica disse, Ângela, infelizmente eu vou mandar você para um médico que eu não gostaria de mandar você para esse médico, mas eu vou ter que mandar. Era um médico de câncer no sangue, um oncologista, hematologista. Um médico muito importante, muito famoso. Mas como vocês sabem, se alguém procurou já alguma vez algum especialista, sabe que você nunca vai conseguir uma consulta para segunda-feira. É daqui 3, 4 meses. E olha lá. E eu não fugi à regra. Telefonei daqui 2 meses. Falei para minha chefe. Essa é a vantagem de estar no hospital. Falei para minha chefe e disse, olha, eu tenho essa consulta com o Dr. Rose, mas é daqui 2, 3 meses. Ah, não pode ser isso, ser assim. Isso foi numa sexta-feira. Quando eu cheguei na segunda-feira, ela disse, Ângela, amanhã você tem a consulta com o Dr. Rose. Amei por isso. Quando eu cheguei lá, o médico começou a me examinar, da cabeça até o dedão do pé, e disse, eu estou à procura de um risquinho na tua pele. Um cortezinho, alguma coisinha que esteja te irritando. Mas eu não estou conseguindo achar, então a gente vai fazer uma medula óssea. Exame da medula óssea. Então eu disse, tá bom. Fui fazer o exame da medula óssea. Quando eu fui fazer, ele me apertou até achar o osso. Eu nem achava que tinha osso, né, tanta carne que eu tenho. E mesmo tendo perdido bastante peso, e quando eu achei que ele já tinha achado, eu disse, o senhor já terminou? Ele, Ângela, eu nem comecei ainda. Eu disse, ai Jesus. E ele apertou, de repente eu escutei aquela broca descendo no meu quadril, porque é aqui que está a medula óssea. Quando eu vi, ele disse, Ângela, eu já coletei o teu sangue. Quando eu olhei o sangue, era a coisa mais linda. Eu nunca tinha visto aquela cor. A cor é igual o arco da Marinalva. Essa é a cor do sangue puro da gente. Porque aqui é onde está a pureza do nosso sangue. O sangue era dessa cor. Eu disse, mas é dessa cor tão linda. Porque hoje, quando eu tiro o sangue da minha veia, eu vejo um sangue preto, vermelho, horroroso. Mas é essa a verdadeira cor do nosso sangue. E eu disse, tá bom, então tá bom, tá, tudo bem, tô indo embora. Eu disse, não, espera aí, ainda eu preciso pegar uma amostra para fazer a biópsia. Eu disse, tá bom. E nisso ele, de novo, de repente, mas eu só gritei, ai! A minha perna foi não sei aonde, de tanta dor. E ele ficou me checando para ver se eu conseguia andar e tal, graças a Deus deu tudo certo, enfim. Quando eu fui ver o resultado, ele disse para mim, Ângela, para mim, você tinha leucemia. Eu estava 100% certo de que você tinha leucemia. Mas, infelizmente, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, eu não sei o que falar para você, você não tem leucemia. Eu disse, amém, né? Amém, doutor Rose. Mas você tem uma inflamação no sangue muito alta. A tua... ele disse, o normal para cada pessoa é 0,25.
25 mg de inflamação no sangue. Todos têm isso. Agora você está com 70, 7,0. Não era 7,0, era 70, quase 100%. E ele disse, infelizmente eu não posso te tratar, eu vou ter que mandar você para o nefrologista. Me mandou para o nefrologista, o nefrologista pediu mais exames. E esse exame é um exame chamado ANCA, que é antinucleóide e tem outras coisas que eu não consigo lembrar. E já pediu também uma biópsia dos meus rins. E eu fui, como eu trabalhava no hospital, né? Então era mais fácil para mim chegar a ter acesso às informações, às vezes antes do que o médico. E quando eu vi que saiu o resultado desse teste do ANCA, e que eu vi que estava lá Wegener's granulomatosa, aliás, positivo para Wegener's granulomatosa ou Schwank. Quando eu vi aquilo, eu falei para minha voz, eu disse, ai, olha, eu toda idiota, né, toda bobona, assim. Eu disse, olha, eu tô com um positivo para Wegener. Ela ficou desesperada, não só ela, como as enfermeiras também. E elas pegaram, a minha chefe pegou um monte de papel e disse, Ângela, vai lá no quarto de repórter e vá, leia tudo isso. Enquanto isso, a outra enfermeira estava achando aonde teria um médico para me ver. Essa doença, infelizmente, é uma doença rara e não tem cura. E é uma doença que entre 30.000 pessoas, uma tem essa doença. Eu fui contemplada. E vou fazer o quê? Não sabem de onde veio, não sabem como surgiu, só sabemos que é uma doença autoimune que está nas minhas veias. Porque quando você tem um câncer de mama, você vai e faz a quimioterapia para o seio, para o fígado, para o pâncreas, para o útero. Agora, eu não posso fazer no meu corpo inteiro. Então, pensem quando vocês têm mel em casa. O mel está no vinho, está descendo fácil, né? Mas vai chegar a hora que você vai deixar de usar aquele mel e aquele mel vai granular. Aquele mel vai virar açúcar. Não que o meu sangue esteja virando açúcar, mas vai ficar difícil de passar o mel por ali. E isso é o meu caso. Minhas veias granulam e elas não deixam o sangue circular no meu corpo. A morte seria em 6 meses, no máximo, para essa doença. Sem tratamento. Mas Deus é maravilhoso comigo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando todos vocês devem saber, mais ou menos, quem está na escola talvez saiba mais, os Estados Unidos têm 52 estados. 50, porque 2 ainda está em processo de ser adquirido legalmente. Mas, enfim, 50 estados. Somente em 30 estados, 30, tinha um médico que conhece essa doença. Até hoje, se eu for num médico qualquer, ele não vai saber, não conhece essa doença. E aí nós achamos que tinha um médico em Nova York. Minha filha me levou, porque eu não sou linda essa cidade, mas eu não suporto Nova York, eu fico doente lá. Muita correria, muita coisa agitando, não tenho condição psicológica para estar em Nova York. E quando eu vi que tinha esse médico em Nova York, minha filha disse, mãe, eu vou levar você, numa sexta-feira. Nós marcamos a consulta e lá nós fomos.
Quando nós chegamos lá, ele olhou para mim e disse: o que é que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim aqui porque eu estou com Wegener's, granulomatose, e você é o senhor é o único médico mais perto de Filadélfia. Ele disse: ah, mas o meu melhor amigo está indo para Filadélfia e vai ser professor na PEN. Eu disse: ah, eu não acredito nisso. Deus estava abrindo as portas mais uma vez para mim. Amém. Amém por isso. Amém. Porque você teria que ir quase de 15 em 15 no médico, quase de 15 em 15 dias no médico, depois de mês em mês. E assim eu continuo até hoje fazendo exame de sangue de 2 em 2 meses. Depois de 11 anos ainda continuo fazendo exame de sangue de 2 em 2 meses, religiosamente. E aconteceu que ele disse: chama o hospital da Pensilvânia e eu vou começar a falar, já vou deixar recado para o meu amigo dizendo que você vai vê-lo e tal. No caminho, já chamei, né, a secretária, e a secretária disse: olha, não, como você sabe, daqui 2, 3 meses, mas me traga segunda-feira todos os teus exames, todos os teus CD e tudo, que eu vou mostrar para o médico. Se ele achar que deve olhar você antes, tudo bem. Caso contrário, é só daqui quando ele mandar. Eu vou até excelente. Minha filha me levou todos os exames lá na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, a secretária me chamou e ela disse: olha, eu tô te chamando que você vai ter Dr. Merkel, filho Merkel, um anjo que Deus colocou na minha vida. Vai te ver quarta-feira. Eu disse: quarta-feira da semana que vem, quarta-feira do mês que vem, quarta-feira... Não, amanhã, ao meio-dia. E lá eu fui. Irmãos, a sensação é horrível de você chegar no médico que bom, você não sabia nada do que estava acontecendo com você, eu não sabia. Quando eu cheguei, ele me olhou e disse: eu vou mandar fazer um outro exame para ter certeza absoluta de que você tem essa doença. Porque essa doença é uma doença traiçoeira, é uma doença que mata, é uma doença que maltrata e a medicação é terrível. Para vocês terem uma ideia, quem conhece mais ou menos, eu tomo cortisona, prednisona, faz 11 anos. Por isso que eu continuo maravilhosa assim. Não tem como diminuir o peso. E também eu tomo quimioterapia oral, porque é uma quimioterapia para maintenance, para manter. Não é uma quimioterapia para curar, porque não vai. Então é para me manter viva. Por isso que cada dia, para mim, é uma bênção de Deus. Amém por isso. E o médico fez, e quando eu cheguei no médico, eu já tinha o resultado dos meus rins, né? Que essa doença ataca os rins, ataca o rim, ataca os olhos, ataca a sinusite, enfim, é uma tragédia grega, eu já digo. E quando eu cheguei no médico, já tinha o resultado da biópsia, e o médico disse: você já perdeu 20% dos teus rins. Eu disse: nossa, mas tão rápido, achando, eu estava levando tudo assim na esportiva. Hoje eu estou mais conscientizada de que é sério. E daí ele disse: mas a gente vai estar lutando juntos, porque nós precisamos lutar juntos. Essa doença é uma doença traiçoeira. Se você me olha, você diz: a Ângela é psycho, ela não tem nada. Esse é o problema dessa doença, porque ela não te mostra na cara aquilo que você está passando, mas o teu corpo por dentro está acabado. E eu muitas vezes eu viajei, eu fui para, não sabe o que eu vou falar, eu fui para Israel, Jordânia e tal. E chegando lá, eu tomei a água do Nilo. Não que eu tomei a água do Nilo, mas estava no... Dona Rita aí deve saber. Eu tomei como suco de laranja.
todos ficaram doentes, todos não, umas 5 ou 6 pessoas ficaram doentes da excursão. Foi a maioria. Hã? Foi a maioria. Foi a maioria. Mas no dia seguinte estava todo mundo em pé. E eu fiquei os 17 dias doente. Eu tive o prazer de ver o médico na Jordânia, no Mar Morto, em Israel. E quando eu estava para voltar para casa, eu tive hemorragia. Começou a sangrar. Cheguei aqui, primeira coisa que eu tive que fazer, ir para o hospital e fiquei lá 1 dia e meio para ver o que estava acontecendo. Mas eu conto isso, irmãos, para vocês verem que minhas amigas do hospital diziam: Ângela, deixa de bobagem, aproveite, como se eu fosse uma psíquica, como se eu estivesse querendo achar doença para mim. E eu disse: ai, Jesus, eu não vou mais falar que eu estou doente, eu não vou mais falar que eu estou passando isso ou aquilo, porque ninguém acredita. Então eu acabei ficando para mim e meu marido. Meu marido sabe quando eu estou ruim. Então ficou assim, porque a doença não aparece em você, você não aparece que está doente. E eu dou graças a Deus por isso, porque seria um prato cheio, né? Você já está ruim por dentro e por fora também. Mas, conclusão, né? Eu acabei deixando de trabalhar no hospital e estou aqui até hoje, tomando meus medicamentos para continuar levando a nossa vida, que Deus disse que enquanto há sopro de vida, eu estarei do teu lado. E é isso que Deus está fazendo comigo. Eu amo Deus por nunca ter me deixado. Quando eu falei para Deus que eu vi que a situação estava complicada para mim, que eu já não era mais aquela pessoa, eu já não podia trabalhar naquilo que eu amava, eu falei para Deus 3 vezes: se for da tua vontade, me cure. Ele disse: a minha graça te basta. E eu disse: amém. Eu disse: não me deixe. Não me deixe. Porque o ser humano tem a mania de deixar Deus. Não, Ele nunca nos deixa. É nós que deixamos Ele. E Ele disse: eu vou ficar com você. Eu vou te levantar. Eu vou te guiar. E eu vou ficar até o fim do teu lado. E eu disse: amém. Porque só assim eu posso continuar a respirar e continuar a viver e louvar o nome dele, que é o principal para mim. Então, eu agradeço a Deus por eu saber. Muitas pessoas dizem: você tem que orar, você tem que fazer não sei o que, você tem que fazer não sei o que lá, não sei o que. Eu disse: olha, eu já conversei com Deus, nós já estamos conversados e eu quero estar nas nuvens dos céus. Amém. Esse é o meu objetivo. E eu espero que todos os irmãos tenham esse objetivo de estar nas nuvens dos céus. Porque se vocês não têm esse objetivo, é em vão vocês estarem aqui na igreja. Você tem essa chance de escolher. Como nós estávamos falando na lição, essa é a nossa escolha. Você tem a escolha de ser vencedor. Como a gente tem a escolha de escolher o lado de Deus e permanecer com Ele até a volta dele. Muitos crisóis vão aparecer na tua vida. Muitos crisóis estão aparecendo na minha vida nesse presente momento. Eu levantei da cama para vir aqui hoje. Eu estava na minha casa, andando de walker, andador, porque eu caí, bati no joelho, mas estava tudo bem. De repente, esse joelho parou. Estou esperando uma autorização para fazer um MRI, ressonância magnética. Mas tudo bem. Mas o que eu quero contar realmente para vocês, essa é a minha vida. Por isso, quando eu dizer para vocês, eu não estou passando bem, é porque realmente eu não estou bem. É muito difícil eu falar isso para vocês. É muito difícil eu falar isso para alguém aqui, dizendo: não, eu não estou bem.
Eu nunca disse, eu não estou legal, eu não vou na igreja porque eu não estou legal. Quando eu não vou na igreja é porque realmente eu não posso caminhar, porque eu não posso chegar até aqui. Eu me sinto muito mal quando não estou na igreja. Mas um fato aconteceu comigo antes de eu ficar doente, que eu vou contar para vocês. Nós chegamos nos Estados Unidos em 1992. E em 94 eu tive uma crise de pedra nos rins. Quem já teve crise de pedra nos rins? Quero saber, o pai do André sabe o que é isso. E a Silene também. É uma dor de parto. Vocês sabem que os homens não podem ter filhos. Mas Deus deu, não é que Deus deu, mas Ele deu, infelizmente, através do pecado de Adão e Eva, fez com que o Senhor tivesse essa pedra no rim e soubesse a dor que é. E quem teve neném, que teve aquelas dores de parto, sabe que dor que é essa. Muitas pessoas, eu sempre comento a Ravena, nossa amiga querida que está no Brasil, a Ravena teve 3 filhas. Muitos conheceram a Ravena aqui. Eu ficava com inveja, no bom sentido, porque os nenê dela eram assim, puf, puf. Enquanto que eu quase morria de dor. Muitas pessoas que já tiveram filho e já tiveram as contrações, sabem o que é ter um filho. Essas dores são terríveis. E essa dor é a dor da pedra nos rins. A minha pedra era muito grande. Eu fui no hospital, eu morava na Wyoming, eu fui no hospital na nossa rua porque eu não aguentava mais de dor. Cheguei lá, eles fizeram raio-x e disseram, você tem uma grande pedra e você vai para casa tomar água. Me deram aquele periquinho, no caso, no nosso sentido, para você fazer xixi e expelir a pedra ali. Só que passados 2 dias, não teve condições. Eu estava trabalhando nesse tempo com o Vidinho, e nós estávamos indo trabalhar, e eu disse, Vidinho, eu não estou aguentando de dor. A dor de parto é aquela dor que você senta, você levanta, você faz, e aquela dor não passa. Eu disse, vamos no médico, vamos pagar um médico, mas vamos no médico agora. E foi aí que eu fui ali no médico, ainda eles existem, aqui na Welsh com a Boulevard, bem na esquina, tem um médico urologista. Quando eu cheguei lá, eu mostrei o raio-x para ele, ele disse, essa pedra nunca vai sair, porque é uma pedra muito grande e essa pedra, ela está junto com a tua coluna cervical. E eu disse, o quê? Vertebral. Ok. É que eu fico perto. Exato. Estava aqui embaixo, muito perto. Daí, em seguida, ele já colocou um dreno. O Aníbal sabe o que é isso, colocar um dreno para drenar o teu xixi. Colocou no meu joelho e disse, você vá nesse hospital. Era o hospital na Knights, que hoje é o Jefferson. Antes era Torredale, ali mesmo. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele disse, você chega lá que eles já estão esperando por você. Quando eu cheguei, já veio o médico e já me colocou na mesa e já colocou um estento, um ferro dentro e como se fosse um laço. Ele fez como se fosse um laço e aquele estento, aquele ferrinho, né? Separando já a coluna a pedra da coluna. Foi daí que ele disse, agora você volta nesse médico aqui que eu vou indicar para você. Gente, vocês não sabem o que é não ter ninguém que fale inglês perto de você. Nessa época nós estávamos na igreja hispana. Os hispanos eram pior do que a gente no inglês, porque eles diziam, quem tem que falar inglês são eles que querem falar com a gente, não a gente.
Está errado. Nós estamos num país que não é nosso. Nós é que temos que falar inglês. Pelo menos tentar falar. O americano é excelente. Ele te ajuda. O brasileiro, ele vai indo em você. Mas o americano, ele te dá a mão, ele te entende. É só você falar, excuse me, I don't speak English. Ele faz de tudo para te entender e te ajudar. Nessa época, não tinha ninguém. Eu nem sabia falar isso. E o médico falava para mim, falava. Eu dizia, ai, Jesus, o que ele está falando? Eu cheguei aí no Social Security, pedi ajuda. Olha, vocês não sabem o que eu fiz para ver o que o médico queria. Até que quando eu joguei a toalha, fui no médico de novo e disse, olha, eu não sei o que é que você quer, eu estou desistindo, eu com aquele ferro dentro de mim. Eu não sei o que é. Ele disse, veio uma enfermeira e disse, ele só quer os exames. Ele precisa fazer exame para fazer uma litotripse. Litotripse é a destruição da pedra. Mas ele precisa ter esses exames. Você precisa ter esses exames. E eu, sem saber nada o que fazer, eu disse, fiz assim. Eu acho que a enfermeira foi usada pelo Espírito Santo e disse, vá nesse lugar, faça lá. E eu fui e fiz, num hospital, não sei qual. Eu fiz. Voltei com os exames para o médico. E o médico disse, agora a gente vai mandar você para fazer uma litotripse. Litotripse é a destruição da pedra. Destruição. Daí eu fui. Irmãos, hoje, se alguém já foi no Abington, não no Abington ali no hospital, no Abington lá atrás, onde tem a quimioterapia, aquele era um lugar que estavam começando a construir. Tanto é que só tinha esse building que eu fui lá. Só tinha esse prédio que eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, os médicos me receberam, tudo, eu levei anestesia. E quando eu vi, eu estava escutando aquilo. Pum, pum. E músicas suaves. Quando eu vi que os meus dedos mexeram, eu tenho muito medo da anestesia, eu peguei e disse, e eu vi que o que estava acontecendo, eu só escutava aquele pum, pum, e nas minhas costas eu subia. Daí ele disse, você está bem? Você quer mais anestesia? Eu disse, não, quero continuar assim, eu falei. E daí ele terminou. Quando eles terminaram, irmãos, foi muito sangue por uma semana. Tudo bem. Mas antes disso, nós sabíamos que esse exame era muito caro. Porque a gente tinha recém-chegado do Brasil, com 3 filhos. As coisas não eram fáceis para quem chega do Brasil. E eu tinha que fazer essa cirurgia. E daí eu cheguei, quando acabou, eu disse para o Bidim, vamos na secretária, falar com a secretária, para ver se ela faz que você possa se segurar cada vez mais nesses anos, nesses seres humanos que são enviados de Deus para se levantar. Porque essas pessoas querem estar com você até a volta de Jesus. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Irmãos, você sabe o que é Deus mandar um anjo para te cuidar, para saber que você vai precisar, que você está correndo perigo? Eu peço sempre para Deus que livre meus netos do perigo do ser humano. E esse é o meu pedido. Alguns anjos se rebelaram contra Deus. O diabo foi um desses anjos. Mas o diabo e seus anjos não são fortes, não são nada. Você não pode dar valor para eles, eles são nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada que está embaixo do teu pé. Nada. Deus é todo poderoso. No fim dos tempos, eles serão castigados com o fogo.
como todos nós sabemos. Mas os anjos de Deus o louvarão para sempre, junto com todos os salvos. Amém por isso. Que nós possamos estar preparados para ver Jesus Cristo, irmãos, voltar nas nuvens dos céus, com todos os anjos, para levar os salvos para o reino dos céus. E com certeza lá, você terá a chance de conhecer o teu anjo da guarda e ter uma conversa com ele e ele dizer: você lembra quando você entrou no carro que você ia bater e você se salvou daquele acidente horrível? Você lembra quando você fez aquela cirurgia que você ia morrer na mesa? Fui eu que te salvei. Você lembra quando teu filho ia cair e ele se salvou? Fui eu que livrei ele, porque Deus me enviou. Então eu tenho muita coisa que conversar com o meu anjo da guarda, além do prazer maior de estar no céu com Jesus Cristo. Amém? Amém. Que nós possamos, irmãos, ter o prazer de ver essa imagem. Quer dizer, isso é só uma imagem, mas a imagem você pode fazer mais linda possível. Jesus voltando nas nuvens do céu com todos os seus anjos. E você poder estar nas nuvens dos céus com ele. As pessoas que morreram, pode ser que vão dizer: eu não vou poder ver. Vai. Você vai ver ele voltar, porque você vai ressuscitar. Você vai ser transformado e vai ver a volta de Jesus. Você não vai estar ali com eles, com os que não morreram, os que não descansaram. Mas você vai ver a volta de Jesus. Você vai estar no céu com Deus, com Jesus. Se você deseja, irmãos, a opção, o livre-arbítrio é teu. Ninguém vai decidir isso por mim. Eu não posso dizer: porque o Vidinho está fazendo isso, eu não vou poder ver Jesus. Mentira. Eu não dependo de ninguém, a não ser do meu Deus, para estar na nuvem dos céus. Da minha obediência a Ele. Que nós possamos, irmãos, fazer de tudo para estar na primeira ressurreição. Amém. Amém por isso. É essa minha mensagem para vocês, de que Deus está no controle da vida de cada um de vocês, que nós temos um anjo, que Deus nos ama como se fôssemos a menina dos olhos dele. Ele nos ama com tanto carinho, tanto amor, que ele fica triste quando a gente peca. Os anjos choram quando a gente peca, mas os anjos também sorriem quando a gente se arrepende. Amém por isso. Ninguém vai aos céus se não estiver com o coração limpo. Você não vai estar perfeito, mas Deus vai saber que você está lutando para que isso aconteça. Ele sabe, nós não sabemos, mas Ele sabe. Que Deus abençoe a todos vocês e que saibam que Deus os ama infinitamente. E Deus não morreu só por mim, pelo Edivaldo, pelo Vidinho, pelo André, pela Mari, não. Deus não morreu por todos. E Deus quer que todos estejam como os pintinhos embaixo das asas da galinha. Ele quer que todos estejam com Ele. Para que a morte dele não seja em vão. Que nós possamos fazer a escolha. E a escolha não é amanhã. E não foi ontem. É hoje. Hoje nós estamos aqui. Daqui a 5 minutos, onde é que nós estamos? Estou dando um tempo bastante. 5 minutos. Num segundo a vida pode acabar com você. Amém por isso, irmãos. Nós temos essa esperança. A esperança da volta de Jesus. A esperança de uma vida eterna. Eu gostaria de pedir aos irmãos que você coloquem em pé para a oração final.